A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. A luz que brilha aqui nesse congá é a luz... Boa tarde, meus irmãos de fé, boa tarde, seguidores da nossa fanpage. Meu nome é Cláudio Ricomini, sacerdote da Casa do Pai Benedito. Terreiro esse localizado na cidade de São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. Terreiro esse que tem como vertente, vamos falar assim, dentro da nossa religião, a vertente de Umbanda Sagrada, onde seguimos os ensinamentos de Mestre Rubens Saraceni, que trouxe uma imensa, ou se não, grande parte aí da contribuição do conhecimento que eu adquiri foi com esse pai. Então hoje vamos falar um pouquinho de Jones. Boa noite, meu irmão. Vamos falar um pouquinho da hierarquia que se constitui, Fabão, um abraço, meu irmão. Da hierarquia que existe dentro de um terreiro de Umbanda, aonde há terreiros que essa hierarquia é um pouquinho mais rígida, outros mais tranquilo, mas enfim, como tudo na vida, precisa se haver uma organização. E um terreiro de Umbanda, sim, existe uma hierarquia, tanto material quanto espiritual. A espiritualidade, ela é perfeita, essa hierarquia é muito bem representada, muito bem seguida, né, pelas forças espirituais. Cris, boa noite, pessoal chegando aí. Vou aguardar uns minutinhos para que o pessoal possa chegar e comece a falar do tema. Pessoal, Marisa, pessoal, dá um feedback aí como é que tá a imagem e o som, se o som tá bacana, se tá chegando num volume bom. E me dá um retorno, só vou dar uma mexidinha aqui na câmera. Só um segundinho, colocar o volume. Pronto. Beleza. Fabão, me dá um retorno aí como é que tá o som, se o som tá bom, a imagem está bacana, como é que tá aí, para que eu possa iniciar o tempo. Tá ótimo, valeu, Rodrigo, obrigado, show de bola. Então já chegou aí bastante gente, pessoal, graças a Deus, meu muito obrigado a essa fidelidade aos nossos vídeos. Você vê que em pouquinho tempo aí já chegou bastante gente, meu muito obrigado. Nossa fanpage está Késia, aí de Portugal, sempre nos acompanhando. Nossa fanpage deve hoje chegar a 36 mil pessoas, que acho que é um número bem expressivo para uma fanpage de cunho religioso. Eu acho que muito bom. Peço que os irmãos que compartilhem, indiquem aos seus amigos. Eu tenho certeza que dentro do seu grupo de amizade, muitas pessoas querem saber dessa religião, muitas pessoas são umbandistas, muitas pessoas têm uma imagem distorcida da religião. Então o meu propósito, o propósito de muitos irmãos que fazem vídeo pela internet é o quê? É mostrar essa religião de uma forma límpida, clara, sem tabus, sem frescura, sem aquele cunho de misticismo, de folclore, um cunho muito religioso, científico que eu falo que a ciência dos orixás, né? Amparado num sistema muito bem já adaptado, testado aqui dentro da nossa religião. Então compartilhe a nossa fanpage, indique aos seus amigos, fale dela, para que a nossa fanpage possa ser um canal aí de aprendizado da nossa religião. Temos o nosso canal no YouTube, que ainda está pequenininho, está magrinho ainda, né? Nós temos pouco tempo ele. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vá lá, se inscreva,
É facinho, é só clicar lá no ícone de inscritos, se inscreva e indique aos seus amigos lá. O Fábio, que está nos assistindo aí, Fabão, aí ó, falando que o nosso canal no YouTube está bem atualizado. Eu creio que deve estar beirando quase 100 vídeos, né, Fábio? Deve ter bastante material lá. Todos os nossos vídeos, o Fábio sobe lá para o YouTube. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, vá lá, conheça. Lá tem o ponto das 7 linhas, que foi, acho que começou. Ah, deu uma caidinha, mas já voltou. Essa ideia de vídeo, ela nasceu meio que naturalmente, e o ponto das 7 linhas que nós temos aqui na nossa casa, o nome do canal é Casa do Pai Benedito, YouTube/Casa do Pai Benedito, tá? Você vai encontrar lá muitos e muitos vídeos que eu fiz, vídeos das nossas giras, vídeo das palestras de gira, muita informação sobre a nossa religião de Umbanda, tá certo? Vamos falar, Tati, abração, vamos falar um pouquinho sobre as hierarquias. Tudo na nossa vida há um comando. Na nossa família sempre tem, né, ou o matriarca ou o patriarca. Na nossa profissão sempre tem o dono da empresa, o gerente, o diretor. Dentro de um terreiro de Umbanda não é diferente, tá? Obrigado, Paty, acho que você está colocando aí o link do canal, né? Valeu. Se você puder, Paty, coloca o endereço aí pro pessoal. Muita gente está perguntando de conhecer. Coloca o endereço aqui pra gente, por favor. Dentro de um terreiro de Umbanda há uma hierarquia, tá? Há uma hierarquia muito bem definida que começa com o sacerdote. O sacerdote, junto com o guia-chefe, ele tem... Nossa, que número lindo, hein, Fabão? 77 vídeos, show de bola. O sacerdote, junto com o guia espiritual, que nós chamamos o guia-chefe, ele tem a responsabilidade de comando de uma casa, aonde opiniões serão ouvidas, é claro, dos médiuns do corpo mediúnico, mas sempre a palavra final é dada pelo sacerdote, e a palavra final de tudo sempre será dada pelo guia-chefe. Esse guia-chefe, o que nós entendemos por ele, é o guia responsável, aquele que recebeu da divindade, é aquele aonde tudo que acontece de bom e de ruim é o nome dele que vai. No nosso terreiro aqui é uma dupla, é o Pai Benedito junto com o Caboclo Urubatão, onde o Pai Benedito tem um a mais um pouquinho do que o Caboclo Urubatão, que é o responsável pela casa. Então, na espiritualidade, todos os guias que trabalham aqui na nossa casa, e isso acontece em qualquer terreiro de Umbanda, meus irmãos, todos os guias tem como o guia-chefe o referencial de determinações, de ordem, de tudo que vai acontecer dentro de uma casa espiritual. E no plano material, isso precisa ter? Claro que precisa ter, né? E ser um dirigente espiritual, comandar pessoas, fazer a gestão de pessoas, talvez seja a coisa mais difícil e mais complicada dentro de um terreiro de Umbanda, viu? Normalmente, lidar com as demandas nós aprendemos com a espiritualidade ou com mestres encarnados, as situações espirituais, mas a parte de gestão de pessoas não é fácil. Não é fácil e requer muita habilidade da diretoria de uma casa espiritual para que possa ali resolver. Eu vou falar da Umbanda Sagrada, eu não vou falar do Candomblé, porque não é a minha religião, não vou falar de diferentes Umbandas, porque nós sabemos que
existem muitas umbandas. A umbanda, ela é uma diversidade, mas ela é uma unidade. Ela é uma unidade no sentido do quê? Ela tem um carão próprio. Ela tem no que ela acredita. Ela acredita em Deus, nos orixás e nos guias espirituais. Ponto. Acreditou nisso, cultuou isso, é umbanda. A forma de abertura de um trabalho ali determina muito o que é umbanda. Todo mundo que vai numa gira de umbanda vai ver o quê? Ponto para Exu, defumação, canto para 7 linhas ou canto do orixá e guia espiritual trabalhando. Isso é um trabalho de umbanda. Agora, todo mundo que está dentro de um terreiro é igual? Não. Existem graus dentro de um terreiro. Todas as umbandas têm bem definido os graus, as etapas que cada médium deve cumprir até chegar ao grau de sacerdote de umbanda. Como numa empresa, você entra como um aprendiz, depois você se gradua, você vai indo até conquistar um grau alto. Um terreiro de umbanda é muito isso, tá? O terreiro de umbanda é muito isso. Eu falo e tenho certeza nessa minha convicção. Não existe médium pronto, tá? Não dá para você sair do zero e abrir um terreiro de umbanda. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez isso. Ok, mas a chance dela quebrar a cara é imensa. Já vou falar logo direto. É muito difícil. O sacerdote de umbanda, ele precisa ter um entendimento religioso, não é entendimento magístico. Não é saber firmeza, saber oferenda, saber trabalho. Não, ele precisa ter um conceito de religião. Se ele não tiver um conceito de religião, pura e simplesmente ele vai ter uma atividade espiritual, sem ser de fato ali um núcleo religioso. Então, quando você entra dentro de um terreiro de umbanda, você vai ser o quê? Você vai ser aquele médium em desenvolvimento. Você vai ser o aprendiz. Dentro da Umbanda Sagrada, nós temos curso de desenvolvimento mediúnico, isso tem em todas as casas. Só que tem casa que faz fechado, só para médios da casa. Tem casas que fazem em aberto, que nem nós fazemos. Formamos grupos, formamos aquela turma e aquela turma vai aprendendo. Então, o médium em desenvolvimento, normalmente, ele demora em torno de 2 anos dentro da nossa metodologia de ensino, que já é uma metodologia usada por muitos terreiros da Umbanda Sagrada. Normalmente em 2 anos aquele médium ele está com bons conceitos religiosos, com bons conceitos da sua prática mediúnica, já fez oferendas firmadoras de força e uma boa parte deles, pelo menos 50% da turma, de 40% a 50%, já há condições de atendimento mediúnico. Então, eu classifico esse como o primeiro estágio do médium. Esse médium, assim como o restante do corpo mediúnico, ele está supervisionado pelo dirigente da casa espiritual e supervisionado pelos médiuns mais antigos. Depois eu classifico quando a pessoa termina o curso de desenvolvimento mediúnico, ele vai passar por uma estabilidade, por um equilíbrio da sua mediunidade, aonde, quando ele faz parte de uma casa, ele vai ali colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, gira após gira, e continua, porque desenvolvimento mediúnico nunca para, viu, meus irmãos? Continua eternamente. E existe aquele período entre o término do desenvolvimento mediúnico até uma ótima estabilidade dentro da sua mediunidade, que eu coloco aí mais ou menos uns 2 anos. Que é o tempo do quê? De você praticar, de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Depois disso, realmente, o que vai dar aí mais ou menos uns 4 anos de prática, aquele médium, ele já tem até condições de dar uma boa orientação a demais médiuns mais novatos, né? Mas, sim, médiuns que estão chegando, né?
E depois, normalmente, aqueles que se interessam partem para o curso de preparação sacerdotal, que é o curso de sacerdócio, mas agora dentro da Umbanda Sagrada nós, por determinação da diretoria da UESP, usaremos o nome de curso de preparação sacerdotal. O curso de sacerdócio gradua e dá o direito de você ser sacerdote? Não. Ele prepara você. Agora, quem determina se você é apto ou não é a sua espiritualidade, juntamente com a do seu sacerdote. Então eu classifico aí 3 fases da hierarquia de um médium dentro de um terreiro, aonde médium em aprendizado, aquele médium com equilíbrio, aquele médium que já está estudando para algo maior. Depois temos o médium que é os auxiliares diretos do sacerdote, que é o conhecido pai e mãe pequeno, que normalmente são pessoas que têm por função abrir casa espiritual. É como se fosse um grande trainee, né? Para que aquele médium possa abrir. Eu fui pai pequeno da Casa Paulo de Tarso, onde foi fantástico o aprendizado, um período fantástico de ótimos aprendizados com Mãe Vera e Pai Paulo, aonde ali foi muito importante para que hoje eu pudesse ter a minha casa espiritual. Então, um terreiro de Umbanda há sim uma hierarquia, deve-se haver um respeito profundo entre médiuns iniciantes, médiuns que já têm um tempo dentro da religião, médiuns antigos, pais pequenos, mães pequenas e sacerdotes. Deve haver um respeito não de superioridade, mas sim de responsabilidade. Há casas espirituais, é muito comum que os filhos de fé cumprimentem o pai, o padrinho, o sacerdote, o dirigente, não importa como queira chamar, pedindo a benção. Isso é legítimo, isso é um sinal de respeito. E a benção dada pelo sacerdote tem poder de realização no astral. Tá? Não é um ato de humilhação daquela pessoa para com a outra, e sim um ato de respeito, né? Eu, particularmente, não exijo isso dos meus filhos de fé, mas acho muito lindo, acho válido para as pessoas que assim o fazem, os terreiros que exercem. Então, um terreiro de Umbanda não há aquela hierarquia hiper rígida como há no Candomblé, com muitos e muitos cargos. Dentro de um terreiro de Umbanda há sim a direção espiritual aos pais e mães pequenos, há sim o respeito por aqueles que já trilharam, né? Já trilharam um caminho, que nem, não sei se ainda está aí, há médiuns aqui na nossa casa já com muito tempo de aprendizado, já estão há muitos anos. O Fábio Jokovic, a esposa dele, a Cris, a Marina, né? E tantos outros médiuns, a Priscila, o Márcio, que já estão conosco aqui já há um tempão. Enfim, claro que esses médiuns mais experientes, os médiuns mais novos devem ter respeito e ter eles como um espelho. Um espelho ali de aprendizado, de uma mediunidade equilibrada, né? Dentro da Umbanda é muito difícil você falar assim em tempo. Ah, quanto tempo a pessoa precisa trabalhar numa casa para ela ir abrir? Depende muito. Mas eu não consigo ver ninguém abrindo uma casa com segurança se no mínimo ela não participa de uma casa pelo menos de 3 a 5 anos. Eu acho difícil. Eu acho a chance de dar errado é muito grande. Porque você precisa vivenciar, você precisa aprender. Como eu falei há pouco, eu acho que dentro do aprendizado do sacerdócio, ele precisaria buscar algo. Eu tive, porque eu trabalhei com público muito tempo na minha profissão material, eu trabalhava na área de operações, trabalhei 17 anos na parte operacional de um grande shopping aqui de São Paulo. Então eu aprendi muito essa questão de liderança, eu fiz muitos cursos
com esse foco, eu tenho certeza absoluta que todo sacerdote de Umbanda precisa fazer um curso de gestão de pessoas. Precisa buscar no meio profissional, no meio comercial, buscar um curso para aprender a trabalhar com pessoas, porque é algo muito difícil. Eu conheço muitos sacerdotes que a casa não vingou porque ele não sabe lidar com pessoas. Eu conheço médiuns que são fantásticos como a sua mediunidade, um ótimo conhecimento, mas se vier me perguntar, vai dar certo como sacerdote? Eu falo, você vai dar certo como médium. Você não serve para liderar. Porque para liderar pessoas precisa... eu ia até falar um palavrão aqui, mas, né? Você precisa ter, daquele tamanho, você precisa ter paciência, você precisa ter uma voz ativa em determinado momento, você precisa ser mais flexível em determinada parte, porque se você for muito duro, é uma caidinha, se você for muito duro com esses sacerdotes extremamente duros, nossa, ninguém quer ir para um terreiro para passar raiva. Mas também eu conheço sacerdotes extremamente mole, vamos falar assim. Também não dá. Tudo precisa ter um bom termo, precisa ter uma ordem. E terreiro de Umbanda, eu já aviso para vocês, filhos de fé e sacerdotes. Terreiro de Umbanda é uma democracia, ao mesmo tempo é uma ditadura. Porque todo mundo pode dar opinião, mas a palavra final é do dirigente e do guia-chefe. Todo mundo pode dar opinião, ela é bem escutada e deve. E muitas vezes nós seguimos o conselho dos nossos filhos de fé nas diversas situações. Porém, a palavra final sempre é da direção. Então, hierarquia existe. Você, filho de fé, que não concorda com a sua casa de fé, não concordar faz parte. Mas esse não concordar, ele precisa ter um limite. Quando você chega a um ponto que tudo você discorda, você precisa ir embora da casa, tá? O filho de fé que ele discorda de tudo, ele faz mal para a casa e faz mal para ele, porque ele vai ser uma pessoa que vai ficar contaminando todo mundo. Quando você chega no nível que tudo que você olha não tá bom, você precisa ir embora. E para o filho de fé é tranquilo, porque ele tem a liberdade de escolha. Lembre-se que um terreiro jamais ele vai morrer com a saída do filho de fé, porque o terreiro ele é fundado a partir do sacerdote. Porém, o sacerdote sozinho não faz nada. Todo mundo precisa de um grupo. Então, precisa haver respeito do sacerdote para os filhos de fé. Tem muitos filhos de fé aqui me escutando, a Luísa, que acabou de comentar, é filha de fé dessa casa. Eu tenho o meu lado durão, mas tenho o meu lado coração, onde eu escuto. Eu nunca desrespeitei ninguém aqui na minha casa, nunca fui mal educado. Posso ter sido firme, duro com as palavras, mas nunca desrespeitei. Então não pode haver a falta de respeito de ambas as partes. O ser humano, ele tem uma dificuldade um pouquinho dura de lidar com uma pequenininha palavra, uma palavrinha que tem 3 letrinhas e um acento, que é o não. Às vezes, quando você fala essa palavra para alguém que não está acostumado a escutá-la, a pessoa entra em pavor, né? Porque nunca tomou um não da mãe, do pai quando era pequena, não toma não do marido, da mulher. Aí quando toma não do sacerdote, fica maluco ou maluca e sai gritando pelos 4 ventos, né? O não faz parte da nossa vida e existe não dentro de um terreiro de Umbanda. Então, deixa eu ver quanto está o tempo aqui, 24 minutos. Saiba ser um filho de fé. Entenda que do outro lado há um sacerdote preocupado com os demais.
Mas vocês que são sacerdotes estão me escutando, saiba ser um sacerdote de Umbanda. Saiba ter respeito pelos seus filhos de fé. Respeite os guias dos seus filhos de fé. A conexão tá meio ruinzinha, ficou meio doidinha aí, mas espero que melhore. Deixa eu tirar aqui o cabo da câmera para ver se ela melhora. Pera aí. Oi, tá indo bem aí? Mas eu vou assistir ao vivo. Ah, é? Tá assistindo ao vivo? Pensei que você tava lá fora. Melhorou a conexão. Então, você sacerdote, respeite seus filhos de fé. Respeite os guias do seu filho de fé. Eu conheço muitos sacerdotes por aí que só o guia dele é o bom. E o guia dos filhos de fé não é bom. Todo mundo que chega na casa espiritual, ah não, esse precisa passar com o pai. Não. Você, sacerdote, não pode ser centralizador. Você tem que ser multiplicador. Porque se você for centralizador, você não estará cumprindo o papel do quê? De formador de novos membros da religião de Umbanda. Você tem que ser multiplicador e não centralizador. Dirigente que é centralizador, ele fica confinado a ele. O dia que não pode estar no trabalho, não tem gira. Então, eu particularmente, no dia de gira, meus guias praticamente não atendem pessoas. Por quê? O guia ele está ali imbuído na coordenação dos trabalhos. Então, pouquíssimas pessoas, meus guias, acabam atendendo. Quem realmente faz a gira de Umbanda é o grupo, é os médiuns da casa, eles que vão atender pessoas, eles que vão, junto com a sua espiritualidade, ver todas as necessidades da comunidade. Eu sei, pessoal, que tá travando, realmente a conexão não está das melhores hoje, tá certo? Então, saibam ser um filho de fé, saibam ser um dirigente espiritual, e como o Fábio acabou de falar aqui, o Ogã, né? O Ogã, tabaqueiro, curimbeiro, ele tem sim uma grande responsabilidade dentro do terreiro de Umbanda. Nós, dentro da Umbanda Sagrada, entendemos que esse cargo de Ogã pode ser constituído tanto por homens quanto por mulheres, tá? Não vemos diferença nisso, então, por favor, nem precisa colocar aí, mulher no atabaque não pode. Se você acredita nisso, ok, eu respeito a sua opinião, mas respeite a minha. Dentro do meu terreiro e dentro do terreiro que nós entendemos como a nossa egrégora da Umbanda Sagrada, a mulher toca e toca muito bem, e a maioria dos terreiros de Umbanda, as mulheres tocam. Então o Ogã, ele tem... O Ogã tem um fabuloso papel dentro de um terreiro, aonde aquele Ogã que é consagrado pela espiritualidade da casa, aonde ele é preparado, aonde há toda uma preparação para aquele trabalho, tanto de conhecimento técnico ali do instrumento quanto do canto, esse Ogã, ele também tem um grau, ele tem a capacidade de abrir e fechar uma gira, porque ele recebe da espiritualidade da casa essa ordenação, aonde o corpo mediúnico também deve muito respeito ao Ogã, tá certo? E a curimba de uma casa é algo fantástico. Eu vou marcar, vou tentar marcar para as próximas semanas que o Gilson venha aqui fazer um vídeo conosco. Se não for na quarta-feira, eu vou tentar ver com o Gilson um dia, que é o Ogã principal da nossa casa. Nossa casa tem 2 Ogãs, o Gilson e o Carlos. Também tem a minha esposa, né? Mas ela, como é mãe, enfim, mas eu vou tentar marcar ou com o Gilson ou com o Carlos,
para que eles possam vir falar da curimba. Então, o Ogã, para nós, dentro da Umbanda, é 1 grau, sim. Na falta do sacerdote da mãe pequena, ele tem a responsabilidade de abrir. Rogério Machado, eu não conheço nenhum terreiro da Umbanda Sagrada, ou seja, aqui da nossa egrégora aí no Rio Grande do Norte. Tá certo, meus irmãos? Eu acho que tá bom. A minha ideia de mostrar as hierarquias dentro de um terreiro de Umbanda é falar para vocês o quê? Que existe o respeito do novo para o antigo, do antigo para o novo, mas que há um caminho, há uma trilha a se fazer dentro de um terreiro de Umbanda, entre aquele médium em aprendizado, aquele médium que já aprendeu alguma coisa, aquele médium que está buscando o equilíbrio e uma mediunidade mais lapidada dentro da religião, aquele médium que já conhece bem da sua espiritualidade, onde já trabalhou bem, já conhece suas forças, aquele médium que é um médium auxiliar, que é o pai pequeno, a mãe pequena dentro de uma casa, onde há o Ogã, aquele responsável pela curimba numa casa, e a curimba numa casa é fantástica. Vocês acompanham nossas aberturas de gira, vê. Particularmente eu tenho um orgulho imenso da minha curimba, da curimba da nossa casa. Graças a Deus nós temos até uma gordura, uma sobra de curimbeiros, tanto homens quanto mulheres, porque nós formamos aqui, o Gilson dá aula aos sábados pela manhã de curimba, e para quem está interessado, no começo do ano nós abriremos uma nova turma de curimba, já, para avisar para vocês. Ontem nós tivemos gira, nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Ontem tinha acho que 7 ou 8 pessoas aptas a tocar e cantar, então eles se revezavam, porque gira de desenvolvimento é praticamente 2 horas sem parar tocando, então uma energia 1000. Ontem gira de desenvolvimento da turma 8, uma energia fantástica, uma energia facilitadora de estar chegando, ou seja, ter uma curimba muito bem equilibrada. Megas. Voltou. Bom, pessoal, acho que a conexão quer que eu pare. Já está com 31 minutos, vamos terminar. Estamos chegando aí ao final do nosso ano, né? Temos gira amanhã, gira de esquerda. Temos no sábado, segunda aula da magia divina das 7 pedras sagradas, que quem não pôde vir na primeira aula poderá ingressar na segunda, se você tem vontade de aprender ainda esse ano a como trabalhar com minerais, com pedras, com todos os elementos minerais. Venha amanhã na segunda aula para que você possa aprender sobre o mistério das 7 pedras. E estamos chegando aí, temos ainda algumas giras, dia 3 de dezembro, na Praia Grande, que fica aqui no litoral de São Paulo. Ainda não temos o local exato, mais ou menos próximo ao quiosque, entre os 102 e 105 normalmente. Faremos a nossa festa de Iemanjá, então você que está aí no litoral, você que mora aqui, quer conhecer a nossa casa, estaremos, eu vou dar o endereço certinho na véspera, tá certo? Na véspera eu vou tirar a foto do local certinha para que vocês possam conhecer a nossa festa de Iemanjá, tá certo? Boa noite, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Não esqueçam de ir lá e curtir o nosso canal no YouTube, YouTube/Casa do Pai Benedito. Compartilhe a nossa fanpage, indique aos seus amigos, mostre que existe um terreiro de Umbanda aqui no Itaim Bibi, terreiro de Umbanda que visa o aprimoramento e o ensino da nossa religião. Não fazemos trabalho de magia negra, não fazemos amarração, não faço consulta particular. Faço o quê? Eu sou um professor dessa religião, então a minha missão é ensinar essa religião. Claro que existem casos especiais que acabamos sempre conversando, enfim, tá certo? Até amanhã, 19h40, para a transmissão da abertura da nossa gira. Muito obrigado, axé.